História dos Hebreus de Abraão. A queda de Jerusalém. Flávio Josefo. Traduzido por Vicente Pedroso. Parte 3. Livro 2. Capítulo 1. Início da resposta de Apio. Resposta ao que ele disse, que Moisés era egípcio e a forma como ele fala da saída dos judeus do Egito. Mostrei no primeiro livro, ó virtuoso Epafrodita, a antiguidade de nossa nação, pelo testemunho dos fenícios, dos caldeus, dos egípcios e mesmo dos gregos, respondendo ao que Maneton, Xeremon e outros escreveram com tanta falsidade. Resta-me, somente, agora, convencer aqueles que me atacaram em particular e responder a Apio, embora eu duvide de que ele o mereça. Uma parte do que ele disse assemelha-se às fábulas de que falei e o resto é tão malicioso e tão frio, que não temos necessidade de grande discernimento para vermos que é obra de um homem ao mesmo tempo ignorante, maldizente sem honra. Entretanto, como há muitos que têm também tão pouca inteligência que se deixam, ao invés, levar mais por semelhantes palavras, do que pelas que provém de um grande estudo, e aos quais as maledicências são tão agradáveis quanto os louvores que se dão à virtude são importunos, julguei-me obrigado a examinar esse escritor, que me censura tão afoitamente, como se eu estivesse sujeito à sua jurisdição, além de que eu espero que muitos hão de gostar, de ver a malícia dos impostores confundida por aqueles aos quais eles injustamente ofendem. As palavras desse escritor são tão confusas que é difícil compreender-se o que ele quer dizer. Na balbúrdia em que opõe os contrassensos das suas mentiras, ora ele fala da saída de nossos antepassados do Egito sem conformidade com aqueles dos quais eu mostrei a extravagância, ora ele calunia os judeus que moram em Alexandria e ora censura nossas santas cerimônias e as outras coisas que se referem à nossa religião. Penso ter suficientemente demonstrado, no meu primeiro livro, que nossos avós não eram originários do Egito, nem foram atacados por doenças, que tenham dado motivo à sua saída desse reino. Responderei o mais brevemente possível ao que Apio ainda acrescenta. Estas são as suas palavras no terceiro livro da história dos egípcios. Moisés, como eu ouvi os mais antigos egípcios narrarem, era de Heliópolis e ele foi causa de que, para se conformar com a religião no qual tinha sido educado, se começassem a fazer na cidade, em lugares fechados, as orações que antes se faziam ao ar livre, fora da cidade, voltando-se sempre para o lado do sol levante, como também de que, em lugar de pirâmides se fizessem colunas, por cima de certas formas de tanques, nos quais a sombra caindo, ela girava como o sol. É assim que fala esse raro gramático, em que as ações de Moisés convencem de mentira, muito mais do que minhas palavras. Quando este homem admirável ergueu um tabernáculo em honra de Deus, não lhe deu essa forma, nem determinou que lhe fosse dado no futuro, e Salomão, que mais tarde construiu o templo de Jerusalém, não fez também nada de semelhante a essa imaginação fantástica de Apio. Quanto ao que ele acrescenta, que tinha sabido dos antigos, que Moisés era de Heliópolis e que prestava fé às suas palavras, como se o soubessem muito bem, eu pergunto, jamais ouvi mentira maior do que essa? Como esses anciãos que cita poderiam falar com tanta certeza de Moisés, que tinha morrido muitos séculos antes, pois ele mesmo, embora se julgue tão hábil, não ousaria falar afirmativamente da pátria de Romero e de Pitágoras, embora ainda há pouco eles vivessem. Mas, que relação tem o tempo em que ele diz que Moisés levou os leprosos, os cegos, os coxos, com o de que falam os outros? Maneton diz que foi sob o reinado de Temoses que os judeus saíram do Egito, 393 anos antes que Danaus fosse exilado para Argos. Lisímaco, ao contrário, afirma que foi sob o reinado de Bochor, isto é, 1600 anos antes, e Molon e outros falam disso, cada qual segundo sua fantasia. Mas Apio, que se julga mais digno de fé do que todos eles juntos, afirma ousada e precisamente que aquela saída do Egito se deu no primeiro ano da 7ª Olimpíada, quando os fenícios fundaram Cartago, o que é uma circunstância que ele nota para que se acredite no que ele diz, sem perceber que ele desse modo apresenta um meio fácil de ser acusado de falsidade. Se for preciso referir-se, no que concerne a essa colônia,
ao que os autores fenícios escrevem, seremos obrigados a crer que o rei Irão viveu mais de 150 anos antes da fundação de Cartago e, entretanto, eu demonstrei por meio de escritos dos mesmos fenícios que ele era amigo de Salomão, que construiu o Templo de Jerusalém e o ajudou naquele empreendimento, 612 anos depois da saída dos judeus do Egito. Quanto ao número dos que foram expulsos, Apio afirma tão falsamente como Lisímaco que eram 110.000 e dá uma razão interessante e digna de crédito do nome que se deu ao dia de sábado. Depois de ter caminhado, diz ele, durante 6 dias, vieram-lhe umas úlceras nas virilhas, mas no 7º dia ele recobrou a saúde. Tendo chegado à Judeia, chamaram-no de sábado, porque os egípcios dão a essa doença o nome de sabatozim. Poder-se-ia, sem vontade de rir, ou melhor, de sentir indignação, saber que um autor teve a desfaçatez de escrever tais sandices. Que probabilidade há de que 110.000 homens fossem todos atacados por esse mal? E se eles eram cegos, coxos e atacados por outras doenças infecciosas, como ele antes havia afirmado, como teriam eles podido caminhar somente durante um dia num deserto e como teriam podido vencer os povos que lhes eram contrários? E possível que todos tivessem contraído aquela doença. Isso pode acontecer naturalmente a uma tão grande multidão? Podemos, sem incorrer em absurdo, atribuí-la ao acaso. Apio não é admirável quando diz que aqueles 110.000 homens chegaram à Judeia e Moisés, tendo subido ao monte Sinaí, que está entre o Egito e a Arábia, lá ficou oculto durante 40 dias e depois de ter descido, deu aos judeus as leis que eles ainda observam. A esse respeito eu pergunto, como é possível que um número tão grande de pessoas tenha atravessado em 6 dias um deserto tão extenso e tenha passado 40, num lugar tão estéril e tão selvagem, onde não se encontra nem mesmo um pouco de água? Quanto à razão impertinente que ele dá, com relação ao nome de sábado, só pode ela proceder de ignorância ou loucura, pois há uma diferença muito grande entre as palavras sábado e sabaton. Sabaton, em hebreu, significa repouso, e sabo, segundo o que esse autor diz, significa, em egípcio, dor nas virilhas. Tais as novas fábulas que Apio acrescentou às dos outros egípcios, com relação a Moisés e a saída dos judeus do Egito. Mas devemos nos admirar de que ele tenha falado com tanta falsidade de nossos antepassados, dizendo que eles tinham sua origem do Egito, se ele não tem receio de mentir, no que se refere a ele, quando tendo nascido em Oásis, no Egito, ele renuncia à sua pátria e quer passar por alexandrino. Assim, ele tem razão de dar o nome de egípcios ao que ele odeia, pois que se ele não estivesse persuadido de que os egípcios são os piores de todos os homens, ele não temeria que o julgassem daquela nação. Os que têm amor ao seu país julgam uma honra ter nele nascido e erguem-se contra os que querem injustamente diminuir-lhes a reputação. Mas, de qualquer maneira, se considere o que disseram todos esses historiadores, os egípcios seriam obrigados a ter afeto por nós, quer porque teríamos a mesma origem que eles, quer porque o que se lhe censura, ser-lhes-ia comum conosco. Mas Apio, que sabe do ódio que os de Alexandria têm dos judeus que moram na sua cidade, quis reconhecer a obrigação que lhes devem por lhes ter dado direito de burguesia, assacando tantas calúnias contra aqueles aos quais considera como inimigos, sem perceber que ele não ofende somente aos que são objeto de sua animosidade, mas geralmente, a todos os judeus, espalhados pelo mundo. Capítulo 2. Resposta ao que Apio diz em desabono dos judeus com relação à cidade de Alexandria, como também ao que ele diz, fazendo crer que de lá é originário, e ao que ele afirma para justificar a rainha Cleópatra. Vejamos agora os erros insuportáveis que os de Alexandria atribuem aos judeus. Quando diz Apio os judeus vieram da Síria, eles se estabeleceram ao longo da orla marítima num lugar sem portos e batido pelas ondas. Não faz ele, falando desse modo, uma grave injustiça a essa cidade, que ele falsamente diz ser sua pátria,
pois que todos sabem que ela está situada à beira-mar e sua posição é muito cômoda. Se os judeus a ocuparam pela força, sem ter podido depois de lá ser expulsos, isso é uma prova de seu valor. Mas na verdade é que Alexandre, o Grande, ali os instalou e quis que eles gozassem das mesmas honras que os macedônios. Que teria então dito Ápio, se em vez de se ter estabelecido nessa cidade real tivessem eles sido postos em necrópolis e se não os chamássemos ainda hoje de macedônios? Ou ele leu sobre isso nas cartas de Alexandre, o Grande, de Ptolomeu Lago e dos reis do Egito, seus sucessores, e o que o grande César fez gravar em Alexandria sobre uma coluna, para conservar a memória dos privilégios que ele concedeu aos judeus. Nesse caso não se pode sem negra malícia ter escrito o contrário. Ou se ele não viu, é preciso eu confesse que jamais houve tão grande ignorância do que a dele, se não há outra menor, em se dizer que ele se admira de que os judeus tomem o nome dos seus antigos habitantes, embora sejam diferentes deles em muitas coisas. Que exemplo não poderia eu alegar sobre isso? Não se chama de antioquenses os judeus que moram em Antioquia, porque o rei Seleuco lhes deu direito de burguesia. Não se chamam efésios os que moram em Éfeso, jônios os que moram na Jônia, como tendo esse privilégio dos outros reis. A bondade dos romanos não concedeu a mesma graça, não somente aos particulares, mas a províncias inteiras, o que faz que os antigos espanhóis, os toscanos e sabinos tenham o nome de romanos. Se Ápio quer fazê-los perder esse privilégio, que ele deixe também de se chamar de alexandrino, pois, tendo nascido no fundo do Egito, como poderia ele pretendê-lo, se o privássemos desse direito como ele quer que nós sejamos privados? Pois somente os egípcios, aos quais os romanos, que são hoje os senhores do mundo, recusam concedê-lo. Assim, esse raro personagem, achando-se fora da condição de poder esperar essa garça, esforça-se por caluniar os que tão justamente a obtiveram. Eu digo tão justamente, pois não foi pela dificuldade de povoar essa cidade que Alexandre construiu com tanto afeto, que ele ali reuniu um grande número de judeus, mas foi pelo conhecimento que tinha de seu valor e de sua fidelidade, que quis honrá-los com esse favor. Ele tinha tanta estima por nossa nação, que lemos em Hecateu que esse grande príncipe estava tão satisfeito com o afeto e a fidelidade dos judeus, que ele acrescentou Samaria à Judéia e a isentou de tributos, que Ptolomeu Lago, um de seus sucessores, demonstrou não menos estima e boa vontade pelos judeus que moravam em Alexandria, que ele confiou a coragem e fidelidade deles à guarda das praças mais fortes do Egito e que, para conservar Cirene e as outras cidades da Líbia, de que tinha se apoderado, para lá mandou colônias de judeus, que Ptolomeu Filadelfo, um de seus sucessores, não somente pôs em liberdade todos os da nossa nação que estavam escravos no seu país, mas lhes deu diversas vezes grandes somas, e, o que é mais importante, teve tal desejo de ser informado sobre nossas leis e nossas santas escrituras, que ele mandou buscar pessoas capazes de interpretá-las e traduzi-las e não entregou o cuidado de lhes levar a pessoas comuns, mas a Demétrio Falereu, que era tido como o homem mais sábio do seu tempo, e a André e Aristeu, oficiais da sua guarda. Ora, esse príncipe teria podido desejar com tanto ardor ser instruído em nossas leis e nos nossos costumes, se ele desprezasse os que as observavam e se, ao contrário, não os tivesse em grande estima. Ápio ignorou, então, ou quis ignorar que esses sucessores dos reis da Macedônia sempre nos foram muito afeiçoados. Ptolomeu e, cognominado Evergetes, isto é, benfeitor, depois de ter submetido toda a Síria, não deu graças por sua vitória aos deuses dos fenícios, mas veio a Jerusalém oferecer a Deus um grande número de vítimas do modo como nós costumamos fazer e fez ricos presentes ao seu templo. Ptolomeu Filômetor e a rainha Cleópatra, sua esposa, confiaram aos judeus o governo do seu reino e deram a Dociteu, também judeu de nascimento, o comando de seus exércitos, do que Ápio não tem receio de zombar, quando, querendo passar por cidadão de Alexandria, ele deveria admirar-lhes as ações e sentir prazer em ter conservado aquela grande cidade, quando a revolta contra a rainha Cleópatra fê-la correr risco de ser totalmente destruída. Ele contentou-se de dizer que Unias para lá levou algumas tropas,
quando o termo embaixador dos romanos lá já estava. Mas por que não acrescenta ele pelo menos que Unias tinha para isso grandes razões? Ptolomeu Fisco, depois da morte do rei Ptolomeu Filômetor, seu irmão, tendo vindo de Cirene com o fim de usurpar o reino da rainha Cleópatra, sua viúva, e deu seus filhos. Onias marchou contra ele e deu nessa ocasião provas de sua inviolável fidelidade para com os legítimos príncipes. Os exércitos avançaram para combater e Deus então fez conhecer claramente que ele sustentaria a justiça da causa que Onias defendia. Fisco fizera expor, atados e nus, aos seus elefantes, todos os judeus que moravam em Alexandria com suas mulheres e filhos, a fim de que os pisassem, e tinham mesmo mandado embebedar esses animais para lhes aumentar o furor, mas aconteceu justamente o contrário. Os elefantes afastaram-se dos judeus e lançaram-se sobre seus amigos, matando a muitos deles. Nesse mesmo tempo o soberano viu um espírito terrível, que lhe proibiu fazer mal aos judeus, e sua concubina, a quem mais ele queria, chamada Itaca, ou segundo outros Irene, rogou-lhe que não tratasse tão cruelmente aquele povo. Ele fê-lo não somente mas ainda, demonstrou arrependimento por ter usado de tanta crueldade, o que é tão verdadeiro que todos sabem que os judeus de Alexandria celebram todos os anos o dia em que Deus lhes concedeu tão visível favor. Assim, Apio mostra que jamais houve um caluniador maior do que ele, pois ele ousa censurar os judeus sobre o motivo de uma guerra que os fez merecer tantos elogios. No texto grego, não se encontra mais o que está compreendido. Desde este sinal até outro semelhante, e isso foi traduzido de um texto grego antes que se perdesse. Quando ele fala também da última Cleópatra, que reinou em Alexandria, ele nos dá toda a culpa, em vez de condenar sua ingratidão para conosco e de reconhecer que não há males que aquela princesa não tenha feito aos seus maridos, de quem tinha sido tão amada, aos seus parentes e a todos os romanos em geral e em particular aos imperadores, aos quais devia inúmeros favores. Sua impiedade e sua crueldade chegaram a mandar matar num templo Arsinoé, sua própria irmã, de quem jamais recebera a menor ofensa, e a mandar assassinar seu irmão. Sua horrível ambição levou-o a saquear os templos de seus deuses e os sepulcros de seus antepassados. Sua ingratidão a tornou inimiga de Augusto, sucessor e filho por adoção do grande César, ao qual ela era devedora da coroa. Ela corrompeu de tal modo o espírito de Antônio por meio de todos os artifícios que o amor lhe podia dar, que o tornou inimigo da sua própria pátria. E foi tão infiel aos amigos que despojou alguns do que pertencia à sua origem real e tornou os outros cúmplices de seus crimes. Se sua ingratidão, sua impiedade e sua ambição chegaram a tão grande excesso, que direi de sua covardia, que na célebre batalha naval fê-la abandonar Antônio, de quem queria passar por mulher, e de quem tinha filhos, obrigou-o a deixar seu exército para segui-la na fuga e fê-lo perder a glória que o elevando acima dos reis, fazia o participante do império. Com Augusto, por fim, seu ódio e sua desumanidade para com os judeus eram tão grandes que ela se teria alegrado de que César tomasse Alexandria, se com isso ela tivesse podido matar, com suas próprias mãos, todos os que lá moravam. Não temos, pois, motivo de nos vangloriarmos de que Apio nos censure, de que durante tão grande carestia ela recusou vender trigo aos judeus, mas foi ela castigada conforme merecia e o grande César mesmo quis dar testemunho de nossa fidelidade e do auxílio que lhe havíamos dado na guerra que ele travara no Egito. Nós podemos também mostrar por meio de decretos do Senado e por cartas de Augusto qual sua estima por nós e sua satisfação pelos nossos serviços. Eram estes os trechos e os títulos que Apio devia examinar. Ele devia ver tudo o que se passou sob Alexandre, o Grande, sob os Ptolomeus, seus sucessores, os decretos do Senado e os dos grandes imperadores romanos. Germânico não pôde mandar entregar trigo a todos os que moravam em Alexandria, por causa da esterilidade que assolava toda a região, e não é isso um motivo de acusação contra os judeus, pois que eles não foram tratados diferentemente de todos os outros habitantes e parece que os reis do Egito não somente não os distinguiram deles, mas tiveram tal confiança em sua fidelidade que lhes confiaram a guarda do rio e das principais praças. Mas diz Apio, se os judeus são cidadãos de Alexandria,
porque eles não adoram os mesmos deuses que os alexandrinos. Respondo, se vós todos sois egípcios, por que discutis continuamente, mesmo entre vós, sobre a vossa religião? Não poderia eu, para me servir de vossas mesmas armas contra vós, dizer que nem todos vós sois egípcios e mesmo acrescentar que não sois homens como os outros, pois que adorais e alimentais com tanto cuidado animais inimigos dos homens, ao passo que não há entre os judeus como entre vós opiniões diferentes. Que motivo tendes então de vos admirardes de que os judeus, que estão em Alexandria, continuem a observar as mesmas leis que sempre em todos os tempos observaram? Capítulo 3. Resposta ao que Apio quer insinuar de que a diversidade de religião foi causa das sedições acontecidas em Alexandria, censura ele os judeus por não terem, como os outros povos, estátuas e figuras dos seus imperadores. Apio quer também fazer crer que essa diversidade de religião entre nós e os antigos habitantes de Alexandria tenha sido a causa das rebeliões que lá se sucederam. Mas se isso fosse verdade, teriam acontecido também outras semelhantes em todos os outros lugares onde os judeus estão estabelecidos, pois que todos estão de acordo em que têm os mesmos sentimentos e ideias na fé e que se quisermos fazer uma indagação exata dos autores das sedições que aconteceram em Alexandria, veremos que não foram promovidas por judeus, mas por cidadãos, como Apio. Enquanto havia naquela cidade somente gregos e macedônios, não surgiram sedições, eles não se rebelaram contra nós e não nos perturbaram, no exercício da nossa religião. Mas a confusão dos tempos lá introduziu um grande número de egípcios e começaram as perturbações, sem que se possa dar disso a culpa aos judeus que não mudaram de crença nem de proceder. É, portanto, a esses egípcios, que não têm nem a firmeza dos macedônios, nem a prudência dos gregos, mas, cujos costumes são corrompidos e que nos odeiam há muito tempo, que devemos atribuir essas funestas divisões. É sobre eles que deve cair a censura que Apio nos faz, quando nos chama de estrangeiros, embora gozemos com justo título do direito de burguesia, em Alexandria, ao passo que vários dentre eles não o obtiveram a não ser por fraude. Pois não parece que rei algum ou imperador lhe-as tenha concedido. Mas o mesmo Alexandre, o Grande, nulo deu, os reis do Egito, seus sucessores, nulo confirmaram e os romanos nulo mantiveram. Apio toma também motivo de nos censurar por não termos estátuas e figuras dos imperadores, como se esses príncipes pudessem ignorá-lo e tivessem necessidade de ser avisados disso. Não deveria ele, ao invés, admirar sua bondade e sua moderação, em não querer obrigar os que lhes são sujeitos a violar as leis de seus antepassados, mas contentar-se de receber deles as honras que julgam-lhes poder prestar em consciência, porque eles sabem que são verdadeiras aquelas que são voluntárias. Há motivo de nos admirarmos de que os gregos e os outros povos que guardam com prazer as imagens de seus parentes e mesmo das pessoas que não lhes têm parentesco algum e de seus servidores prestem essa homenagem aos seus príncipes. Quando Moisés, nosso admirável legislador, proibiu fazer estátuas não somente de animais, mas mesmo de coisas inanimadas, sem ter podido então ter em vista o Império Romano, ele visava não permitir que se fizessem estátuas do próprio Deus, que é puro espírito, porque ele sabia o mal que daí poderia advir, mas não proibiu que se prestassem outras honras aos que depois de Deus merecem recebê-las como nós as prestamos aos imperadores e ao povo romano. Por isso é que não se passa um só dia sem que não ofereçamos sacrifícios por eles, às custas do povo, o que nós fazemos somente por eles. Capítulo 4. Resposta ao que Apio diz ante a afirmação de Posidônio e de Apolônio Molon, que os judeus tinham em seu tesouro sagrado uma cabeça de burro toda de ouro e a uma fábula, que ele inventou, isto é, que se engordava todos os anos no templo um grego, para ser sacrificado, ao que ele acrescenta uma outra de sacerdote de apoio. Penso ter suficientemente respondido ao que Apio diz contra nós, referente a Alexandria, e não saberia admirar assaz a esquisitice de Posidônio e de Apolônio Molon,
que lhe forneceram a matéria. Esses dois filósofos nos acusam de não adorar os deuses que as outras nações adoram, dizem mil mentiras sobre isso mesmo, e não se incomodam em falar de maneira ridícula de nosso templo, embora nada seja mais vergonhoso a pessoas livres do que mentir de qualquer modo que seja, e ainda mais, quando se trata de um lugar consagrado a Deus, cuja santidade o torna célebre por toda a terra. Apio atreveu-se, portanto, a dizer, sob sua afirmativa, que os judeus tinham em seu tesouro sagrado uma cabeça de burro, toda de ouro e de grande valor, que eles adoravam e que foi encontrada quando Antíoco saqueou o templo. Respondo antes de tudo, que, mesmo quando essa acusação fosse tão verdadeira quanto é falsa, não lhe competiria, sendo egípcio, como ele é, censurar-nos, porque um burro não é mais desprezível do que um bode, um crocodilo ou um outro animal que os egípcios colocam no número dos seus deuses. Será possível que ele seja tão cego, que não veja que jamais houve mentira tão absurda e tão evidente? Todos sabem que nós sempre observamos as mesmas leis, sem jamais lhes fazermos a menor modificação. Entretanto, quando Jerusalém sofreu as grandes desgraças, às quais todas as cidades do mundo estão sujeitas, e foi tomada por Teus, por Pompeu, por Crasso e, finalmente, por Tito, e eles se tornaram possessores do templo, que encontraram todos eles, senão uma grande piedade, sobre a qual, não é este o lugar de eu me estender. Quando Antíoco, violando o direito das gentes, saqueou o templo, de que não se havia apoderado pelas leis da guerra, pois dizia ser nosso aliado e nosso amigo, mas por um fato imprevisto e para satisfazer a sua ambição e avareza, tudo o que ele encontrou era digno de respeito, como se vê, pela maneira de como falam vários autores fidedignos, como Políbio Megalopolitano, Estrabão da Capadócia, Nicolau de Damasco, Castor, o cronógrafo, e Apolodoro, que dizem que Antíoco, tendo necessidade de dinheiro, violou a aliança feita com os judeus e saqueou o templo, que estava cheio de riquezas. Apio deveria ter considerado três coisas, se não fosse tão estúpido como um asno, impudente como um cão, que é um dos deuses de sua nação. Não prestamos honra alguma aos asnos, nem lhes atribuímos poder algum, como os egípcios aos crocodilos e às serpentes, que eles adoram, a ponto de acreditar que os que são devorados por aqueles e picados por estas, devem ser colocados no número dos bem-aventurados. Os asnos entre nós, como em qualquer outro lugar civilizado onde se ande com raciocínio, só servem para carregar fardos e outros instrumentos, principalmente para a agricultura, e damos-lhes pancadas quando são preguiçosos ou vêm comer o trigo na eira. É preciso que Apio tenha sido bem pouco inteligente para inventar tais fábulas, ou então incapaz de escrever, pois que de tudo o que ele diz com falsidade contra nós, nada há que nos possa prejudicar. Ele não se contenta com tantas esquisitices e acrescenta outra fábula, a mais ridícula que se possa imaginar, e que veio dos gregos. Embora falem de piedade, devem saber que por maior que seja o pecado de profanar um templo, é ainda mais grave supor-se que os sacerdotes cometem impiedades, em que jamais pensaram. Assim, para defender um rei sacrílego, ele não teme escrever coisas falsíssimas de nós e de nosso templo. Para justificar a perfídia que a necessidade de dinheiro fez Antíoco cometer contra nossa nação, ele diz que esse soberano encontrou no templo um homem no leito, com uma mesa junto dele coberta de iguarias saborosas tanto de carne como de peixe, que aquele homem, fora de si pelo espanto, atirou-se aos seus pés e de joelhos rogou-lhe que o libertasse. Antíoco mandou-o sentar-se e dizer-lhe quem ele era, quem o tinha trazido para ali e por que era tratado com tanto cuidado e suntuosidade. O homem, então suspirando e derramando lágrimas, dissera-lhe que era grego de nascimento e que passando pela Judéia, fora aprisionado, e tinham-no levado para o templo e tratado daquele modo, sem se indagar quem ele era. A princípio ele ficara muito contente, mas em seguida, começara a desconfiar e por fim, uma estranha aflição invadira-lhe a alma, pois, tendo interrogado aos que o serviam,
soube que o alimentavam daquele modo para observar uma lei inviolável entre os judeus, que os obrigava a reter todos os anos um grego, para, depois de tê-lo engordado durante um ano, levá-lo a uma floresta para matá-lo e oferecer-lhe o corpo em sacrifício, com certas cerimônias, comer sua carne, atirar o resto numa fossa e protestar com juramento, conservar ódio mortal para com os gregos. Assim, não lhe restava mais que poucos dias de vida. Ele rogava então, pelo respeito que ele tinha para com os deuses dos gregos, que o livrasse do perigo em que o colocava tão horrível desumanidade. Esta narração, embora feita apenas por passatempo, com espantosa disfarçatez, poderia desculpar a Antíoco do sacrilégio, como pretendem aqueles que a inventaram, em seu favor, pois que não era, segundo eles mesmos, o fim de livrar aquele grego, que o tinham feito entrar no templo, mas ele o encontrou, sem esperar, e assim, tal mentira não justifica sua impiedade. Pois não é somente com as leis dos gregos que as nossas não concordam, são ainda mais contrárias às dos egípcios e às de outros povos. Haverá algum país, de onde às vezes os habitantes não viajem para o nosso, porque os gregos seriam os únicos de que nós quiseremos todos os anos derramar o sangue, para renovar tal juramento. Além disso, seria possível que todos os judeus se reunissem para sacrificar uma vítima, e que a carne de um único homem fosse suficiente para que todos comessem, como Ape diz. Como Antíoco não teria devolvido à Grécia com grande pompa aquele homem de quem não se diz o nome, a fim de granjear, além da reputação de piedade, o afeto dos gregos e animar em seu favor os outros povos contra os judeus. A esse respeito, porém, já falamos demais, pois é por meio de coisas evidentes e não com palavras que devemos confundir os loucos. Todos os que viram nosso templo sabem que nós observamos inviolavelmente as leis, que lhe conservavam a pureza. Tinha ele 4 pórticos, em cada um dos quais montava-se guarda, como a lei ordenava. A entrada ao primeiro era permitida a todos, mesmo aos estrangeiros, exceto às mulheres durante seu incômodo ordinário. Os judeus, e só eles entravam no segundo, e suas mulheres também, depois de purificadas. Os homens entravam também no terceiro, contanto que estivessem purificados. Os sacerdotes, revestidos de seus paramentos sacerdotais, entravam no quarto. E somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário, com aquele hábito tão santo e tão venerável, que lhe era peculiar. Todas estas coisas eram ordenadas com tanta piedade, que os sacerdotes só entravam em determinadas horas. Pela manhã, quando o templo se abria, os que deviam sacrificar as vítimas entravam e eram obrigados a lá se encontrar ao meio-dia. Quando se fechava, não era permitido levar vaso algum, e dentro só havia o altar, a mesa, o turíbulo e o candelabro, todas coisas determinadas pela lei, e não havia mistérios secretos e jamais se comia ali. Sobre isso nada direi, de que os olhos de todo o povo não tenham sido testemunhas irrefragáveis. Embora houvesse 4 raças de sacerdotes, de mais de 5.000 homens cada uma, todas elas desempenhavam sua função em determinados dias, vez por vez, o seu ofício no ministério. Há no latim, e não mais se encontra no texto grego. Mediante ao meio-dia eles se reuniam no templo e uns entregavam as chaves aos outros, entregavam igualmente todos os vasos, depois de conferidos, sem que houvesse um só para nele se comer ou beber, e era mesmo proibido colocá-los sobre o altar, exceto os que serviam para o sacrifício. Que diremos então de Ápio, que afirmou coisas incríveis e ridículas sem tê-las examinado antes? Que há de mais vergonhoso a um homem do que nada referir de verdadeiro? Embora conheça a santidade de nosso templo, ele não quis dizer uma palavra sobre isso. Não teve vergonha de fingir aquela aventura do homem grego aprisionado no templo, tratado suntuosamente, num lugar onde não era nem mesmo permitido entrar aos mais ilustres dos judeus, se não fossem sacerdotes. Como se pode isso chamar, senão de enorme impiedade e mentira voluntária, feita com o fim de enganar aos que não se querem dar ao trabalho de aprofundar a verdade? É assim que se esforçam por nos prejudicar, por meio de calúnias. E Ápio, que se finge de homem de bem, não teme, para nos tornar ainda mais odiosos, acrescentar a essa ridícula fábula,
que aquele grego tinha também dito que enquanto ele fora conservado prisioneiro no templo e tratado magnificamente, os judeus, estando empenhados numa longa guerra contra os idumeus, um certo Zabida veio de uma cidade da Idumeia, onde era sacerdote de apoio. Deus dos Dórios, procurar os judeus e prometeu entregar-lhes a estátua daquela divindade vir ao templo de Jerusalém contanto que todos os judeus para lá se dirigissem, que aquele homem encerrou-se em seguida numa máquina de guerra, em redor da qual havia 3 ordens de tochas, que à medida que ele andava faziam-no parecer um astro que rolava por cima da terra, que tão surpreendente visão deixou atônitos os judeus, que o viam vir de longe e que quando sem fazer rumor ele chegou ao templo, tomou aquela cabeça de burro, que era de ouro e regressou imediatamente a Dora. Aqui termina o latim, sobre o qual o precedente foi traduzido, porque se perdeu o texto grego. Posso dizer, com verdade, que Apio não poderia fazer um conto tão impertinente, sem mostrar que é ele mesmo o maior burro e o mais desavergonhado mentiroso que jamais existiu, pois aqueles lugares de que ele fala são imaginários e sua ignorância é tão grande que ele não sabe que Idumeia confina com o nosso país, perto de Gaza, e não tem nenhuma cidade com o nome de Dora. Há, porém, na Fenícia, perto do Monte Carmelo, que tem esse nome, mas não tem relação nenhuma com o que Apio diz, tão fora de propósito, estando distante 4 jornadas da Idumeia, em que se funda ele também para nos acusar de não reconhecermos como deuses os que os estrangeiros adoram, pois que ele nos quer persuadir de que nossos antepassados tinham acreditado facilmente que apoio vinha eles, e que caminhava sobre a terra rodeado de estrelas. Não haviam eles jamais visto lâmpadas e tochas, eles, que as tinham em tão grande quantidade. Esse pretenso apoio podia caminhar através de um país tão povoado sem encontrar alguém que descobrisse sua esperteza. Teria ele, num tempo de guerra, encontrado as aldeias e as vilas sem sentinelas. Não falo dos outros absurdos que encontramos nessa história ridícula. Eu não saberia perguntar como é possível que as portas do templo que, tendo 7 côvados de altura, 4,5 metros, 20 de largura e estando todas cobertas de lâminas de ouro, eram tão pesadas que se precisavam de 200 homens para fechá-las, todos os dias, e seria um crime deixar abertas, tivessem sido por esse impostor tão facilmente revestidas de luz e ele tivesse podido sozinho carregar aquela pesada cabeça de burro de ouro maciço. Eu pergunto também se ele a levou ou se a deu algum Apio, para levá-la a fim de que Antíoco achasse para dar motivo a este segundo Apio de inventar a fábula. Deixaram em branco a altura dessas portas porque deve necessariamente haver no texto grego uma lacuna que Genebra seguiu, havendo em um e no outro apenas 7 côvados, o que é impossível, porque a largura dessas portas era de 20 côvados, 13 metros, e eram necessários 200 homens para fechá-las. Capítulo 5 Resposta ao que Apio diz, que os judeus fazem juramento de jamais fazer bem aos estrangeiros e particularmente aos gregos, que suas leis não são boas, pois eles não são livres, que eles não tiveram grandes homens, excelentes nas artes e nas ciências, e que o censura porque não comem carne de porco e porque se fazem circuncidar. Apio não é mais verdadeiro, quando afirma tão ousadamente que nós juramos por Deus, Criador do céu, do mar e da terra, jamais fazer bem aos estrangeiros, e particularmente aos gregos. Ele devia, ao invés, dizer aos egípcios a fim de concordar essas mentiras com as que havia dito antes, com relação a esse juramento, atribuindo-lhe a causa ao ressentimento que nossos pais tinham porque os egípcios os haviam expulsado de seu país, sem que para isso tivessem dado motivo, mas somente porque tinham contraído enfermidades corporais. Quanto aos gregos, estando mais afastados deles pela distância dos lugares do que pela nossa maneira de viver, não temos por eles nem ódio nem inveja. Ao contrário, vários deles abraçaram nossas leis, que alguns continuaram a observar e outros as deixaram, porque as achavam muito severas. Mas haverá um só desses que possa dizer que tenha sido obrigado a fazer algum juramento. Toca a Apio revelar esse mistério. Ele deve ter disso conhecimento, pois foi ele que o inventou. Eis
diz algo que dará muito melhor a conhecer seu admirável juízo. Ele diz que parece que nossas leis não são justas, nem nosso culto para com Deus, como deveria ser, visto que em vez de mandar, nós obedecemos a diversas nações e somos maltratados em diversos lugares e que mesmo nossa capital, outrora tão livre e tão poderosa, está sujeita aos romanos. Sobre isso, pergunto qual a nação que pôde resistir ao ímpeto de suas armas, e que outro senão Ápio é capaz de falar dessa maneira? Quem não sabe que é uma felicidade, que quase não tocou a povo algum, poder conservar-se numa dominação constante e não ser obrigado a obedecer depois de ter governado? Os egípcios são os únicos, se neles quisermos crer, que jamais experimentaram essa mudança, porque, dizem eles, que os deuses expulsos de outros países refugiaram-se no deles e lá se esconderam, transformando-se em animais e que para recompensá-los, os preservaram das conquistas e das dominações dos conquistadores da Ásia e da Europa. Houve jamais vaidade mais extravagante? Não sabemos, que desde todos os tempos eles não foram livres, nem mesmo sob o reinado de seus próprios soberanos, que os persas por várias vezes saquearam-lhes as cidades, destruíram-lhes os templos e mataram esses animais que eles põem no número dos deuses. Não pretendo, entretanto, fazer-lhes censuras e imitar a loucura de Ápio, que, quando manchou sua pena no fel e no veneno para escrever contra nós, não considerou as desgraças que aconteceram aos atenienses e aos lacedemônios, dos quais uns passam sem contestação pelos mais valentes e outros, pelos mais religiosos de toda a Grécia. Não direi também quantos reis célebres por sua piedade e Creso, entre outros, experimentaram a inconstância da sorte. Não referirei outros sim de que modo essa poderosa cidade de Atenas, esse soberbo templo de Éfeso e de Delfos foram reduzidos a cinzas, sem que ninguém tenha censurado os autores desses deploráveis incêndios. Somente Ápio foi capaz de forjar contra nós semelhantes acusações, sem se lembrar de tantos males que o Egito, sua pátria, sofreu, porque Sesostres, que ele falsamente supõe ter sido rei do Egito, sem dúvida cegou. Não direi também quantos povos foram submissos aos nossos reis Davi e Salomão. Mas, para falar somente dos egípcios, é possível que Ápio desconheça o que todos sabem, que eles estiveram sob a dominação dos persas, e dos outros povos da Ásia, e dos macedônios, que os trataram como escravos. Nós, ao contrário, continuamos livres e tivemos durante 120 anos as cidades vizinhas sob nossa dominação até Pompeu, o Grande, e os romanos submetendo os outros reis, nossos antepassados, trataram-nos como amigos e como aliados, pelo seu valor e pela sua fidelidade. Ápio diz também que não possuímos grandes homens, que tenham sido excelentes nas artes e nas ciências, como Sócrates, Cleto e outros, no número dos quais nos não devemos admirar muito de que ele tenha tido a vaidade de se colocar, e de dizer que a Alexandria só é feliz por ter sido a pátria de um cidadão como ele. Entretanto, era de mister que, querendo passar por um homem tão importante, ele desse esse testemunho de si mesmo, pois sendo conhecido por todos como um homem mau, tão corrompido em seus costumes quão extravagante em suas palavras, devemos lamentar Alexandria, se ela se orgulha de possuir tal cidadão. Quanto aos homens de nossa nação que foram excelentes nas artes e nas ciências, poderíamos, lendo as nossas histórias antigas, constatar que ela os teve não inferiores aos gregos. As outras censuras desse ridículo autor são tão desprezíveis, pois recaem sobre ele mesmo e sobre os egípcios, que seria talvez mais conveniente não responder a nenhuma delas. Ele lamenta-se de que, sacrificando animais, nós não queremos comer a carne de porco e zomba da nossa circuncisão. A isso respondo, que, quanto a matar animais, isso nos é comum com todos os outros povos, e quanto aos nossos sacrifícios, a aversão que ele por isso demonstra prova muito bem que ele é egípcio. Os gregos e os macedônios não se preocupam com isso e nada têm a recriminar, porque eles oferecem aos seus deuses hecatombes e comem com seus sacerdotes a carne dos animais sacrificados, sem temor de que isso venha eliminar da terra tal espécie de animais, como Ápio mostra recear, ao passo que,
Se todos os outros países se conformassem com os costumes dos povos de que são originários, não restaria bem depressa um homem sobre a terra. Tanto estaria ela cheia desses cruéis animais, que os egípcios adoram como divindades e que alimentam com tanto cuidado. Hecatombe é um sacrifício de 100 bois. Se lhe perguntarmos quais os negócios que ele julga mais sábios e mais religiosos, ele responderá, sem dúvida, que são os sacerdotes, pois ele disse que a eles os primeiros reis do Egito ordenaram reverenciar os deuses e fazer profissão particular de sabedoria. Ora, todos esses sacerdotes fazem-se circuncidar e se abstêm de comer carne de porco e nenhum outro dos egípcios faz sacrifícios com eles. Apio não teria perdido o juízo quando, nos caluniando para favorecer aos egípcios, ele não percebeu que é sobre eles mesmos que recaem as censuras que nos faz, pois que eles não somente fazem o que ele condena, mas ensinaram os outros povos a se fazem circuncidar, como afirma Heródoto. Depois disso, nos não admiraremos de que Apio, não tendo tido receio de falar tão ultrajosamente contra as leis do seu país, tenha sido castigado como merecia, porque não pôde evitar fazer-se circuncidar e sua ferida tornou-se tão grave que ele expirou, com sofrimentos e dores inauditas, para mostrar ao mundo, com que piedade e respeito devemos observar as leis que estamos obrigados a seguir, e de como não devemos censurar as dos outros. Tal o fim de Apio. Por ter feito o contrário, este deveria ser também o fim deste livro que eu determinei escrever, para lhe dar as convenientes respostas. Capítulo 6. Resposta ao que Lisímaco, Apolônio Molon e alguns outros disseram contra Moisés. Josefo mostra como esse admirável legislador sobrepujou a todos os outros e que nenhuma outra lei jamais foi tão santa nem tão religiosamente observada como as que ele nos deu. Mas, como Lisímaco, Apolônio Molon e alguns outros por ignorância e por malícia quiseram fazer crer que Moisés, nosso legislador, era um sedutor e um mago e que as leis que ele nos legou só têm maldade e perigo, julgo-me obrigado a provar e a mostrar qual o nosso proceder em geral e nossa maneira de viver. Em particular, espero que todos possam saber que nada se pode acrescentar às nossas santas leis. Quer no que se refere à piedade, quer à sociedade civil, à caridade, à justiça, à paciência no sofrimento, e ao desprezo da morte. Rogo aos que as lerem que não se deixem levar pelo desejo de encontrar o que censurar. Este pedido é tanto mais razoável, quanto meu intento não é estender-me sobre elogios de nossa nação, mas somente justificá-la nas coisas de que acusam tão falsamente. Não é por simples palavras continuadas, como as de Apio, que Molon fala contra nós. Ele espalhou suas calúnias por diversos lugares de sua obra. Ora nos trata de ateus e de inimigos de todos os homens, ora censura nossa timidez, ora nos acusa de sermos ousados. Dizem outros pontos que nós somos mais brutais que os bárbaros, e que assim ninguém se deve admirar de que nada tenhamos inventado de útil para a vida. Nada é mais fácil que confundir tanta impostura, pois não há outra coisa a se fazer, que ler as nossas leis, para se saber que elas ordenam justamente o contrário do que ele afirma e todos sabem que nós as observamos muito religiosamente. Se para justificar a pureza de nossas cerimônias eu sou obrigado a falar das de outras nações, devemos nos ater aos que se esforçam para fazer crer que as nossas leis são muito inferiores. Tudo que esse autor e os outros dizem contra nós reduz-se a 2 pontos, que nossas leis não são boas, das quais, porém, somente o resumo que eu apresentarei mostrará ao contrário, e que nós não as observamos. Para responder a essas objeções devemos tomar o assunto um pouco mais atrás. Eu digo, pois, que aqueles que por seu amor pelo bem público estabeleceram leis para o regimento dos costumes são muito mais estimáveis do que os que vivem sem ordem e disciplina. Assim, todos devem conformar-se com as mesmas, não fazer novas leis, pela vaidade de passar por criadores e não por imitadores. O dever do legislador consiste em não ordenar que não seja justo, e cujo uso seja útil aos que observam as causas preceituadas, vice-versa. O dever dos povos consiste em jamais se afastar delas, nem na prosperidade nem na diversidade. Ora, eu digo que nosso legislador, em antiguidade, precede a Licurgo, a Solon, a Zaleuco de Locris e a outros,
tanto amigos como modernos, de quem os gregos tanto se ufanam, de que o nome de lei entre eles não era conhecido outrora, como parece, pois Homero nunca usou. Os povos eram governados por máximas e ordens dos reis, das quais se usavam, segundo a oportunidade, sem que algo houvesse escrito. Mas nosso legislador, que aqueles mesmos que falam contra nós não podem negar ser muito antigo, mostrou que ele era um guia provecto de um grande povo, porque depois de lhe ter dado excelentes leis, ele o persuadiu a recebê-las e observá-las inviolavelmente. Vejamos, pela grandeza de seus feitos, quem ele foi. Nossos antepassados, que se haviam multiplicado excessivamente no Egito, gemiam sob o jugo de uma servidão insuportável. Ele não somente lhe serviu de chefe, para de lá retirá-los e levá-los à terra que Deus lhes tinha prometido, mas salvou-os por sua grande prudência de inúmeros perigos. Tiveram que atravessar desertos sem água e sustentar diversos combates para defender suas esposas, seus filhos e seus bens. Tiveram, no entanto, tantas dificuldades como excelente general, guia muito sábio e protetor incomparável. Embora persuadisse tudo o que queria aquela grande multidão e ela lhe fosse muito submissa, jamais ele foi tentado pelo desejo de dominar, mas, ao contrário, quando todos os outros aspiram à tirania e soltam as rédeas ao povo, para que viva na desordem, em vez de abusar de sua autoridade, ele só pensou em caminhar na sua presença e no temor de Deus, em incitar o povo à piedade e à justiça, em fortalecê-lo com seu exemplo e garantir-lhe a tranquilidade. Tão santo proceder e tão grandes feitos nos não levam a acreditar que Deus era o oráculo que ele consultava e que, estando persuadido de que devia em todas as coisas conformar-se com a sua vontade, tudo ele fazia para inspirar esse mesmo sentimento ao povo, de que tinham o governo. Nada é tão capaz de impedir que os homens caiam no pecado do que a crença de que Deus tem os olhos abertos sobre todas as suas ações. Eis o que foi o nosso legislador, não um sedutor, como imaginam esses autores, mas semelhante a Minos e aqueles outros legisladores, de que os gregos se vangloriam. Minos dizia que tinha recebido suas leis de apoio, cujo oráculo tinha consultado em Delfos, os outros diziam tê-las recebido de outras divindades, quer o acreditassem deveras, quer quisessem inculcá-lo ao povo. Mas é fácil julgarmos pela comparação dessas leis, quais as mais santas e quais os legisladores que tiveram um conhecimento mais particular de Deus. É o que nos falta examinar. As diversas nações que existem no mundo governam-se de maneiras diferentes, umas abraçam a monarquia, outras, a aristocracia, outras, a democracia. Mas nosso divino legislador não estabeleceu nenhuma dessas espécies de governo. Escolheu uma república, a qual podemos dar o nome de teocracia, pois que a fez inteiramente dependente de Deus e ao qual nós consideramos como o único autor de todo bem, que prove as necessidades gerais de todos os homens. Só a ele recorremos em nossas aflições e estamos persuadidos de que não somente todas as nossas ações lhe são conhecidas, mas de que penetra mesmo todos os nossos pensamentos. Os outros legisladores ensinaram que há um só Deus, monarca todo-poderoso, mas misturam com essa verdade diversas fábulas, reconhecendo outras divindades, que são incapazes de compreender as suas orações e conhecer suas necessidades, seus pensamentos e suas ações. Moisés, ao contrário, declara que há somente um Deus perfeitamente bom e sempre pronto a nos escutar, incriado, imortal, eterno, imutável, que sobrepuja em beleza todas as criaturas e que somente nos é conhecido mediante seu poder e cuja essência nos é desconhecida. Os mais sábios e os mais sensatos dos gregos parecem ter tido essa ideia de Deus, tendo, como eu já disse, falado dele como de um monarca, o que exclui a pluralidade de deuses e de uma maneira conveniente, a sua suprema majestade, chamado a um princípio sem princípio e elevado acima de todas as coisas. Pitágoras, Anaxágoras, Platão e outros estoicos, e quase todas as outras seitas, tiveram essa crença de Deus, mas não ousaram professá-la abertamente,
por causa das superstições de que o povo estava possuído. Nosso legislados foi o único cujas ações e palavras foram conformes. Ele não somente instruiu os seus contemporâneos nessas santas verdades, mas fez que seus descendentes conservassem fielmente a mesma crença e nada fosse capaz de os abalar em sua fé, porque ele só deu leis que eram úteis a todos e não se contentando de lhes ensinar a adoração que deviam a Deus, ensinou-lhes também que uma parte de seu culto consiste em praticar as virtudes, como a justiça, a fortaleza, a temperança e a viver numa estreita união uns com os outros. Assim, nada lhes ordenou que não se referisse a Deus e que não tendesse a uma verdadeira piedade. Ele os instruiu a respeito de tudo o que concerne à religião e aos costumes e uniu à prática a teoria, ao passo que os outros legisladores, tomando um desses dois caminhos, que aprovaram e preferiram, deixaram o outro. Os lacedemônios e os candiotas não se serviam de palavras, mas somente de exemplos. Os atenienses e quase todos os outros gregos contentavam-se em fazer leis e dar preceitos, sem se incomodar em fazê-los observarem. Nosso legislador, ao contrário, jamais separa essas duas coisas. Tudo ele fez do que pode servir para formar os costumes e cuidou de tudo por meio das leis que nos deu. Determinou até as mínimas coisas que nos é permitido comer e com quem as podemos comer. Fez do mesmo modo que se refere às obras, ao trabalho e ao descanso, a fim de que, vivendo sujeitos à lei como a um pai de família ou a um senhor, não pudéssemos faltar por ignorância. E para termos desculpas se faltássemos à observância dessas santas leis, ele não se contentou de nos obrigar a ouvir, lê-las uma vez, duas vezes, ou diversas vezes, mas ordenou que num dia da semana nos abstivéssemos de toda a espécie de trabalho, para somente, sem distração, ouvi-las e mesmo aprendê-las, o que nenhum outro legislador jamais fez. Vemos também entre as outras nações que a maior parte não somente não vive segundo as leis estabelecidas, mas as ignora quase completamente e só sabe que faltou elas quando é advertido, o que faz que as pessoas mais ilustres em dignidade tenham junto de si outras pessoas que são dotadas de uma inteligência particular, ao passo que se interrogarmos os nossos a esse respeito, veremos que todos são tão instruídos nas leis que seu próprio nome não lhes é mais conhecido. Nós as aprendemos desde a infância, gravamo-las em nosso espírito, a elas faltamos raramente e não as deixamos de observar sem sofrer logo castigo. Esse conhecimento produz também entre nós uma admirável união porque nada é tão capaz de a fazer nascer e conservar do que os mesmos sentimentos da grandeza de Deus, a mesma orientação na maneira de viver e os mesmos costumes. Não se ouve entre nós falar diversamente de Deus, como acontece com os outros povos, não somente entre pessoas do povo, que dizem ao acaso que lhes vem à mente, mas entre os filósofos. Uns querem fazer crer que não existe Deus, outros sustentam que sua providência não vela pelos homens nem estabelece entre eles diferença alguma e que todas as coisas lhes são comuns. Nós cremos, ao contrário, que Deus vê tudo o que se passa no mundo. Nossas mulheres e nossos servos disso estão persuadidos como nós, podemos ouvir de suas bocas as regras do proceder de nossa vida e eles sabem que todas nossas ações devem ter por objeto agradar a Deus. Quanto ao que se nos censura, como um grande defeito, de não procurarmos inventar coisas novas, quer nas artes, quer nas línguas, quando os outros povos merecem elogios porque apresentam sempre novidades, nós atribuímos, ao invés, a causa disso a virtude e a prudência de permanecermos constantemente na observância de nossas leis e dos costumes de nossos antepassados, porque é uma prova de que foram feitos com perfeição. Pois somente os que não têm essa vantagem é que devem ser modificados quando a experiência mostra a necessidade de se lhe corrigirem os defeitos. Assim, como não duvidamos de que foi Deus que nos deu essas leis, por intermédio de Moisés, poderíamos sem impiedade não nos esforçarmos por observá-las muito religiosamente. Que normas podem ser mais justas, mais excelentes e mais santas do que as de que esse soberano monarca do universo é o autor, do que esse proceder admirável que atribui a todos os sacerdotes em comum a administração das coisas santas e ao sumo sacerdote autoridade sobre os outros,
para que todos desempenhem com tanto desinteresse e pureza o ministério divino, que eles desprezam as riquezas e se elevam por sua virtude acima dos afetos que corrompem o espírito dos homens. São eles que velam com um contínuo cuidado pela observância das leis e a manutenção da disciplina. Eles são juízes nas questões e ordenam o castigo dos culpados. Que forma de governo pode ser então mais perfeita que a nossa? Que maiores honras pode dar a Deus, pois que estamos sempre preparados a cumprir o culto que lhe devemos e pelo qual nossos sacerdotes foram constituídos para velar sem cessar, para que nada se faça que lhe seja contrário, e para que todas as coisas sejam mais bem organizadas num dia de festa solene, do que o são sempre, entre nós. Mal as outras nações observam durante alguns dias as cerimônias às quais dão o nome de mistérios e nós, ao contrário, jamais a elas faltamos há tantos séculos, nem deixamos de praticar com alegria todas as nossas. Capítulo 7. Continuação do capítulo anterior, onde também falamos dos sentimentos que os judeus têm da grandeza de Deus e do que eles sofreram para não faltar à observância de suas leis. Entre outros preceitos de nossa religião e que todos nós conhecemos, ela nos obriga a crer que Deus compreende tudo em si, que nada falta à sua perfeição, nem à sua felicidade, que Ele é bastante a si mesmo e a todas as criaturas, que Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas, que Ele opera em todas as nossas ações e nossas boas obras, que nada é mais visível do que seu poder, mas sua forma e sua grandeza são incompreensíveis, que tudo o que há de mais rico, de mais excelente no mundo é incapaz de o representar e é desprezível em comparação à sua glória, que não somente nossos olhos nada podem ver que lhe seja semelhante, mas nosso espírito nada pode imaginar que se lhe aproxime. Nós o conhecemos apenas por meio de suas obras, quando consideramos a luz, o céu, o sol, a lua, a terra, o mar, os rios, os animais e as plantas, que são obra de suas mãos, sem que ele tenha tido necessidade para criá-los, nem de trabalhar, nem de ser ajudado por quem quer que seja, sendo sua única vontade suficiente para lhes dar o ser, no momento em que ele assim quis. É, pois, a ele que todos os homens são obrigados a adorar e servir, praticando a virtude, que é o único meio de agradá-lo. Como há somente um Deus em mundo conhecido a todos os homens, nós não temos senão um único templo e essa conformidade é-lhe agradável. E nesse templo que nossos sacerdotes adoram sua eterna majestade, aquele que ocupa entre eles o primeiro lugar, oferecer-lhe, antes de todos os outros, sacrifícios, vigia pela observância de suas leis, castiga os que são culpados de sua violação, julga as questões e todo aquele que desobedece é castigado como se tivesse desobedecido ao mesmo Deus. Comemos a carne das vítimas que imolamos, não para que nos façam proveito e tenhamos prazer, o que atrairia sobre nós a cólera de Deus, que ama a sobriedade e a temperança. Começamos nossos sacrifícios por pedir o bem geral do mundo e depois, por nós mesmos, como fazem parte desse todo, sabendo que nada agrada mais a Deus que o lhame de um afeto mútuo que nos une a todos. Os votos e as orações que lhes oferecemos não têm por objetivo pedir-lhe bens, ele faz voluntariamente a todos, e a terra está cheia de seus benefícios, mas é para rogar-lhe a graça de bem usarmos de todos eles. Antes de oferecermos os sacrifícios, a lei nos obriga a nos purificarmos, separando-nos por alguns dias da companhia de nossas esposas, e observando outras coisas que seria muito longo enumerar. Foi assim que Moisés ordenou vivermos para nos tornarmos agradáveis a Deus, que é Ele mesmo a nossa lei. Quanto ao que se refere ao casamento, dele podemos usar para ter filhos, mas todo comércio que viola as leis da natureza nos é proibido, sob pena de morte. A lei quer também que no casamento nossa intenção seja tão pura que consideremos o bem e que, longe de mantermos mulheres, não usemos do menor artifício para persuadi-las a nos desposar. Devemos recebê-las das mãos daqueles que têm o poder de nulas dar e com o consentimento dos pais. A mulher deve estar sujeita, em todas as coisas, ao seu marido, embora ela seja mais virtuosa do que ele,
porque Deus lhe deu esse poder sobre ela, mas ele disso não deve abusar. A mulher só deve ter relações com seu marido e se a isso faltar, será castigada com a pena de morte. A lei proíbe também, sob pena de morte, fazer violência a uma jovem prometida a outro e cometer adultério com uma mulher casada e com aquela que amamenta filhos, proíbe às mulheres, sob o mesmo castigo, suprimir os filhos, que traem ao mundo ou fazê-los morrer em seu seio, porque é matar uma alma, sacrificando um corpo e diminuir o número dos homens. O intérprete latino Genebra de tomaram mal esta passagem, atribuindo ao homem o que se diz da mulher. Por menor que seja a impureza em que se tenha caído, não se poderia oferecer o sacrifício e as mulheres são mesmo obrigadas a se lavar depois de terem tido a companhia de seus maridos, por causa da comunicação que a alma tem com o corpo. A lei não permite mesmo no dia em que se soleniza o nascimento das crianças fazer festas, de receio de se dar motivo à embriaguez e para ensiná-las desde então a serem sóbrias. Ela quer que sejam instruídas, desde tenra idade, nas letras e no conhecimento de nossas leis e que lhes ensinemos os grandes feitos dos nossos antepassados, a fim de animá-los à sua imitação e tirar-lhes todo o pretexto de faltar, por ignorância. A sabedoria dessa lei tão santa chega a se interessar até mesmo pelos funerais dos defuntos, ela lhes modera a suntuosidade, como também a dos sepulcros, mas ordena aos domésticos que cuidem das homenagens de seus amos, com ordem de se purificarem depois de se terem aproximado de seus corpos mortos e permite aos parentes dos falecidos chorá-los e lamentá-los, porque isso é um dever de piedade que não se poderia com justiça negar à natureza. Se alguém cometeu um assassínio, voluntária ou involuntariamente, a mesma lei ordena-lhe o castigo. Ela manda dar, depois de Deus, toda a espécie de honra aos pais e às mães. Determina que aqueles que a isso faltarem sejam apedrejados, que os moços respeitem os velhos, porque nada é tão antigo como Deus. Quer também que os amigos, juntos, vivam com grande sinceridade de coração, porque não pode haver amizade onde não há confiança. Mas se acontecer que sua amizade se desfizer, ela proíbe expressamente revelar os segredos que haviam sido revelados durante a amizade. Se um árbitro recebe presentes, ela o condena à morte, porque ele calcou aos pés a justiça. Trata como culpados os que podendo ajudar o próximo não o fazem, proíbe tomar o que pertence a outrem e emprestar com usura. A sabedoria que reluz em todas essas leis e em outras semelhantes conserva a união entre nós e creio dever também referir com que prudência nosso excelente legislador nos ordena como proceder para com os estrangeiros, para que se veja que nada se pode acrescentar às suas determinações, para nos impedir de afrouxarmos na observância de nossas leis, pelas nossas relações com eles ou de faltar à caridade, invejando-lhes a felicidade de segui-las. Se eles o desejarem, ele nos manda então que, no caso de eles desejarem aceitá-la, nós os recebamos de braços abertos, porque a união entre os homens não consiste tanto em ser de uma mesma nação, do que em haver conformidade nos sentimentos e na maneira de viver. Quanto aos estrangeiros que estão somente, ele não permite comunicarmos-lhes algo de nossos costumes, mas quer que nos contentemos em ajudá-los no que lhes é necessário. Acrescenta que não devemos recusar a ninguém o fogo, a água, o alimento, a sepultura e o conhecimento do caminho que ele deve seguir. Sua bondade estende-se até aos inimigos, pois proíbe-nos de incendiar seu país, cortar-lhes as árvores frutíferas, despojar os que morrem na luta e maltratar os prisioneiros, particularmente as mulheres. Ele teve tanto cuidado em nos inspirar a humanidade e a doçura, que quer que a pratiquemos até mesmo com os irracionais. Permite-nos deles usarmos de maneira legítima, mas proíbe-nos matar os que, sendo domésticos, nascem em nossas casas, bem como matar os filhotes com as mãos dos que nos é permitido comer. Quer ainda que poupemos aos animais que nos são inimigos e proíbe matar os que nos ajudam em nossos trabalhos. Assim vemos que a tudo o que nos pode ser útil a sua sabedoria se estende. Ele determinou penas contra os transgressores destas leis, mas penas que em vários casos não são menores que a mesma morte. A elas condena os que cometem adultério, os que violentam uma moça ou que caem, com uma pessoa do mesmo sexo, num crime que causa vergonha à natureza, sem exceção alguma,
quer seja livre quer escravo. Ele determinou também penas contra os que vendem com peso e medidas falsas, os que usam de fraude de qualquer outro modo, e essas penas são muito maiores que nas outras nações. Quanto aos que cometerem alguma impiedade para com Deus ou que ofendem aos próprios genitores, fazem imediatamente. Porém, aqueles que observam religiosamente todas estas leis recebem como recompensa de sua virtude não somente ouro, prata, ou coroas adornadas de pedrarias, mas também o que é incomparavelmente mais precioso, o testemunho da própria consciência e a felicidade de serem amados por Deus, que confirma o que Moisés, seu servo, predisse, não poder deixar de acontecer, e de tal modo fortifica-lhes tanto a fé que eles se expõem com alegria à morte para a defesa dessas santas leis, com a firme esperança de gozar de uma felicidade eterna na outra vida. Eu não teria dito o que acabo de dizer se não fosse de todo sabido, que muitos de nossa nação sofreram tantas e tão grandes perseguições, e com uma coragem invencível toda sorte de tormentos e a mesma morte, antes que proferir a mínima palavra contra a nossa lei. Mas, quando mesmo isso não fosse coisa de todos conhecida e que nunca se tivesse ouvido falar de nós, se alguém dissesse ter lido numa história ou visto num país longínquo, afastado de todo comércio, um povo que tinha sentimentos religiosos para com Deus e que observava há muitos séculos tais leis, sem jamais delas se ter afastado, poderia deixar de se admirar? Não seria o espanto ainda maior, se visse continuamente em seu país mudanças na religião e nos costumes? Não sabemos que os gregos, que deliberaram há pouco escrever sobre o governo da República, foram tratados de ridículos, porque propuseram coisas cuja prática é impossível. Não falamos dos filósofos dessa nação que escreveram sobre esse assunto, antes de Platão, que tanto eles admiram, como sobrepujando a todos os outros pela pureza dos costumes, pela eloquência e pela força do raciocínio. Não foi ele criticado mesmo nas suas comédias, por aqueles que afirmavam que o que ele tinha escrito de política não se podia praticar? Entretanto, se considerarmos suas obras, encontraremos que há várias coisas que se referem aos costumes dos outros povos, e ele mesmo confessa que por causa da ignorância do vulgo, ele não se atreveu a escrever tudo o que sabia da grandeza e da glória de Deus, porque não o teria podido fazer sem perigo. Mas outros zombam dessas leis propostas por Platão, como sendo novidades e feitas apenas por passatempo, e julgam de tal modo as de Licurgo, que tem os lacedemônios por felizes por observá-las há tanto tempo. É, pois, por seu próprio testemunho um sinal de virtude perseverar na prática das mesmas leis, e se eles admiram nisso aos lacedemônios, não deveriam muito mais nos admirar, comparando o pouco de tempo que esse povo teve de observá-las, com os mais de 2000 anos que nós observamos as nossas. Podemos ainda acrescentar que eles só praticaram quando se tomaram livres e depois mesmo, as abandonaram quando a fortuna os abandonou. Nós, ao contrário, embora ela nos tenha de tal modo perseguido nas diversas vicissitudes dos dominadores da Ásia, e embora oprimidos por males, jamais delas nos afastamos sem que nos possam acusar de ter considerado nisso nosso descanso ou prazer, embora as dificuldades e trabalhos que nos impuseram tenham sido muito maiores que os dos lacedemônios, pois eles apenas trabalhavam a terra e desempenhavam diversos ofícios e viviam à vontade nas aldeias e cidades, bem alimentados e bem vestidos, sem que outra coisa deles se exigisse que ir à guerra contra os inimigos daqueles que os haviam sujeitado. Não me detenho, porém, em fazer notar que eles não lhes permaneceram fiéis, como suas leis os obrigavam, pois tomaram as armas e passaram para os inimigos. Poder-se-á dizer a mesma coisa de nós. Sei apenas de 2 ou 3 pessoas que renunciaram às nossas leis, de medo da morte. Não falo da morte no campo da luta, que é fácil de se suportar, mas da morte cruel, no meio dos tormentos, tão horrível que eu não poderia crer, seja por um movimento de ódio, que aqueles aos quais estamos sujeitos tenham feito sofrer a muitos de nossa nação. Estou persuadido
persuadido de que a isso foram levados, para ver se havia homens tão apegados à observância de suas leis, que considerassem como o maior de todos os males fazer ou dizer a mínima coisa que lhes fosse contrária. Não há, entretanto, motivo de admiração de que nenhum outro povo se exponha tão corajosamente como nós à morte, para a defesa de suas leis, pois não se podem resolver a observar somente coisas que nos parecem leves, como a simplicidade na bebida e na comida, nos hábitos, a continência e a observância dos dias de descanso. Devemos perguntar-lhe se no ardor da peleja, quando eles põem em fuga os inimigos, eles se poderiam resolver a praticar aquela abstinência de certas carnes, que a lei determina, mas nós sentimos prazer em prestar essa obediência às nossas leis com firmeza invencível. Quiles e Maco, Molon e esses outros filósofos que só escrevem calúnias enganam a juventude, cessem de nos querer fazer passar pelos piores de todos os homens. Capítulo 8. Nada é mais ridículo que essa pluralidade de deuses dos pagãos, nem tão horrível como os vícios de que eles estão de acordo. Essas pretensas divindades são capazes. Os poetas, os oradores e os excelentes artistas contribuíram principalmente para estabelecer essa falsa crença no espírito dos povos, porém os mais sensatos e sábios entre os filósofos não a tinham. Não quero examinar as leis dos outros povos, nós nos contentamos em observar as nossas, sem censurar as dos outros, e nem tampouco zombamos delas, nem maldizemos aquilo que essas nações consideram como deuses, porque nosso legislador nulo proibiu, pelo respeito devido a tudo o que traz o nome de Deus. Mas eu não poderia não responder às coisas de que nos acusam tão falsamente, embora pareça que este escrito não seja necessário para refutá-las, porque já o foram por tantas outras. Quem são os mais estimados entre os gregos por sua sabedoria, que não tenham repreendido os poetas mais célebres e particularmente os legisladores, por terem feito os povos crer nessa pluralidade de deuses, nascidos uns dos outros, em tantas maneiras diferentes e que faziam chegar a tal número como bem lhes parecia e lhes davam, como aos animais, diversos lugares para morada, uns sobre a terra, outros no mar, e queriam que os mais antigos estivessem acorrentados no inferno. Quanto aos que eles diziam habitar no céu, davam-lhes um pai de nome, mas um tirano de fato, contra o qual sua mulher, o irmão e a filha nascida do cérebro, tinham conspirado para expulsá-lo do trono como ele tinha expulsado o pai. Assim, os gregos que sobrepujavam aos outros em sabedoria não podiam zombar dessas extravagantes e de que os que as apregoavam tão ousadamente queriam fazer crer que esses deuses, uns eram jovens, outros na flor da idade, e outros, velhos, que havia toda a espécie de ofícios e profissões entre eles, um era ferreiro, outro era tecelão, outro, guerreiro, que combatia contra os homens, outro tocador de harpa. Outro, que era hábil no manejo do arco, interessando-se pelas questões dos homens, vinha combater com eles, recebia ferimentos, que suportava com impaciência. Mas, o que é ainda horrível, eles atribuem a esses pretensos deuses e deusas amores e licenciosidades, coisas ridículas de se imaginar, de que as divindades sejam capazes. Admitem que aquele Deus, que eles representam, tão poderoso, senhor de todos os outros, depois de ter abusado de mulheres, não teve o poder de impedir que elas ficassem prisioneiras e que fossem afogadas com os filhos que tivera delas, embora sua morte o fizesse derramar lágrimas, porque ele era obrigado a ceder às imposições do destino. Eis ações certamente muito louváveis para deuses, cometer com tanta imprudência adultérios no céu, que demonstravam invejar eles os que eram surpreendidos em ações tão infames, e que não podiam fazer os deuses menores, vendo que esse Júpiter que eles reverenciavam como rei era tão arrebatado por essa brutal paixão, que direi também do que eles demonstravam crer, que alguns desses deuses conduziam os rebanhos dos homens e os serviam com outras coisas, para disso tirar proveito, outros estavam encerrados numa prisão como criminosos e amarrados com correntes de ferro. Outros não têm receio de representar essas falsas divindades como capazes de temor, de furor,
de fraude e de todas as outras paixões mais condenáveis. Embora representando-os tão imperfeitos, eles tinham persuadido os povos a lhes oferecerem sacrifícios, julgavam a uns benfeitores, a outros, malfeitores, e procediam para com eles como fariam com os homens, pois procuravam torná-los favoráveis por meio de presentes, na persuasão de que de outro modo ter-lhes-iam feito muito mal. Poderemos ser sensatos e não sentir indignação contra os que envenenaram os espíritos com tão grande impiedade, e não nos admiramos da loucura daqueles que foram tão simples deixando-se persuadir. Não posso atribuir-lhes a causa senão ao afeto de legisladores terem tão grande ignorância da natureza e da grandeza de Deus, que não podendo daí tirar alguma luz para o governo das repúblicas, eles permitiam aos poetas fazer passar por deuses sujeitos às paixões dos homens, todos os que eles queriam, e aos oradores escreverem tratados referentes ao governo das repúblicas, apoiando suas ideias com a autoridade dos deuses estrangeiros. Os pintores e os escultores muito também contribuíram para isso entre os gregos, representando essas divindades segundo seu capricho e, particularmente, os mais hábeis dos artifícios que para isso empregavam o ouro e o marfim. Aconteceu mesmo que deixaram de adorar as mais antigas dessas divindades para adorarem novas. Restabeleceram em sua honra os antigos templos, e construíram-se outros novos, segundo a inclinação dos homens a isso os levavam, ao passo que o culto do verdadeiro Deus deve ser perpétuo e imutável. Podemos com razão colocar Molon no número desses insensatos, que se perdem por seu orgulho no desgarramento de suas ideias, mas os verdadeiros filósofos gregos não ignoravam o que eu disse sobre a essência e a natureza de Deus. Eles estão de acordo conosco e zombaram dessas ridículas ficções. Por isso Platão não admite poeta na sua república e exclui o mesmo Homero, com quem depois reconcilia, presta-lhe honra, coroando de louros, aspergindo-o com perfumes para que não destrua, por meio de suas fábulas, a ideia que se deve ter de Deus. Ele não arrebate a glória que lhe é devida. Esse grande personagem também imitou a Moisés, ordenando expressamente aos cidadãos da República, dos quais formou a imagem, que aprendessem com grande cuidado as leis que lhes dá, de medo que a ela se misture algo de estrangeiro, que lhe corrompa a pureza e lhes impeça a duração. Molon não considera nenhuma dessas razões. Ele nos acusa ousadamente de não recebermos os que têm opinião e maneira de viver completamente contrárias às nossas, embora nada façamos do que os gregos fazem, e mais que nenhum outro dos que passam entre eles pelos mais prudentes. Os lacedemônios não recebiam estrangeiros e proibiam aos seus cidadãos viajar, de medo que suas relações com outros povos enfraquecessem em seu espírito o vigor da disciplina. Nisso poderíamos com justiça acusá-los de serem demasiado severos e podemos passar, parece-me, por mais bondosos e humanos, pois ainda que não tenhamos motivo de invejar leis e costumes de outras nações, não fazemos dificuldade em receber os que querem se instruir nos nossos. Mas, deixando os lacedemônios, Molon mostra ignorar os sentimentos dos atenienses, que ao contrário dos lacedemônios, se vangloriam de que a entrada em sua cidade está aberta a todos e castigam com a morte os que ousam dizer, com relação aos deuses, a mínima palavra, a mais do que está exarado em suas leis. Não foi por esse motivo que eles fizeram Sócrates morrer? Tinha ele conspiração com os inimigos contra a pátria, ou querido profanar os templos? Seu único crime foi ter usado de um novo juramento e ter dito iradamente ou por gracejo, que uma divindade lhe havia revelado que ele devia fazer. Julga-se que o acusaram também de ter corrompido o espírito da juventude, inspirando-lhes o desprezo pelas leis e pelos costumes de seu país e cidadão de Atenas, como ele era, uma dessas coisas ou todas as duas, ao mesmo tempo, custaram-lhe a vida, sendo obrigado a beber cicuta. Esses mesmos atenienses não condenaram também à morte Anaxágoras de Clazomende, porque ele julgava que o sol era um deus,
da forma de uma pedra redonda, toda inflamada, que rodava sem cessar. Prometeram também um talento a quem lhes trouxesse a cabeça de Diágoras Meliano, porque ele fora acusado de ter zombado de seus mistérios. Teriam feito morrer Pitágoras se ele não tivesse fugido, porque julgava-se que ele era autor de um escrito em que punha dúvidas sobre seus deuses. Mas admirar-nos-emos de que eles tenham tratado tão cruelmente os homens, quando fizeram morrer uma sacerdotisa, acusada de adorar deuses estrangeiros, e ordenaram por meio de um edito a mesma pena contra os que tentassem introduzir uma nova crença. Está claro que eles não reconhecem por seus deuses os que as outras nações adoram, pois que do contrário não teriam querido se privar do auxílio que deles teriam podido esperar. Os citas mesmos, tão cruéis que não sentem maior prazer do que derramar sangue humano e não diferem quase nada dos animais selvagens, os mais ferozes, não deixam de ser tão ansiosos da observância de seus mistérios, que mataram Ancarses, tão admirado pelos gregos pela sua grande sabedoria, porque ao seu regresso ele parecia compenetrado de respeito pelos deuses que lá são adorados. Não vemos também que entre os persas muitos sofreram grandes tormentos pelo mesmo motivo. Ora, todos sabem que Molon aprecia muito as leis dos persas e admira, como os gregos, a uniformidade de seus sentimentos com relação aos deuses e a constância invencível que eles demonstraram quando lhes queimaram os templos. Mas ele não os estima somente, ele os imita, ultrajando as mulheres dos outros e fazendo em pedaços seus filhos, crimes que entre nós mereceriam a pena de morte, se os cometêssemos, ainda mesmo contra os irracionais. Capítulo 9. Como os judeus são obrigados a preferir suas leis a todas as outras. Diversos povos não somente as autorizavam com sua aprovação, mas os imitaram. Não houve poder, por maior que fosse, nem consideração qualquer, que jamais nos pudesse afastar da observância de nossas leis. O único desejo de as conservar e não o de nos engrandecermos nos fez empreender generosamente grandes guerras. Nós sofremos com paciência todos os outros males, mas quando quiseram tocar nessas santas leis, para defendê-las, praticamos atos de valor que parecem superiores às nossas forças, sem que o extremo a que nos vimos reduzidos tivesse podido afrouxar nosso ardor e enfraquecer nossa coragem. Como então poderíamos preferir as nossas leis às dos outros povos, vendo que elas não são observadas, nem mesmo por aqueles que as criaram? Como poderíamos não censurar os lacedemônios por sua pouca humanidade para com os estrangeiros e por sua negligência com relação aos casamentos? Como poderíamos não sentir horror pela abominação dos elídios, dos tebanos e de outros povos da Grécia, que se vangloriam de cometer pecados que causam vergonha à natureza, que os misturaram às suas leis, que os atribuíram mesmo aos seus deuses e que, soltando o freio de suas brutais paixões, não fazem caso de despossar suas próprias irmãs? Que direi dos meios de que vários desses legisladores de que eles se gabam, aqueles deram aos maus, para evitar o castigo de seus crimes, ordenando como a pena de um adultério apenas uma multa pecuniária, ou ainda depois de ter violado uma virgem ficar-se livre de desposá-la? Eu não o teria feito, se quisesse examinar particularmente todas as ocasiões que eles dão de renunciar à virtude e à piedade, e quantos pretextos eles acharam para calcar aos pés todas as leis. É o que não se dá entre nós. Nós observamos inviolavelmente as nossas leis até a morte, por não querer abandoná-las, fomos expulsos de nossas cidades e despojados de nossos bens. Não encontrará um só judeu, por mais afastado que ele esteja do seu país e por mais rudes e temíveis que sejam os príncipes sob a dominação dos quais eles vivem, que faça, por temor, algo contrário às suas leis. Se a pureza dessas leis nos torna tão afeiçoados à sua conservação, devemos estar de acordo em que elas são muito boas. E se dissermos que são más, e que é por teimosia que a ela nos apegamos, que castigo não merecem os que, julgando as suas muito perfeitas, não as observam? Ora, como uma longa sequência de séculos é a melhor de todas as provas, disso me servirei para mostrar as virtudes de nosso admirável legislador, e que nada se pode acrescentar à santidade das regras que ele nos deu, com relação ao culto que somos obrigados
obrigados a prestar a Deus. Devemos apenas computar os anos para vermos que Moisés precedeu de muito a todos os outros legisladores. Foi, portanto, de nós que vieram as leis que tantos outros abraçaram, e embora os mais sábios dos gregos observem aparentemente as de seu país, eles seguem na verdade as nossas, têm as mesmas ideias sobre Deus e ensinam a viver do mesmo modo. Vários outros povos também há muito tempo ficaram tão impressionados pela nossa piedade, que não há cidade grega, nem bárbaros, onde não se deixe de trabalhar no sétimo dia, onde não se acendam lâmpadas e onde não se façam jejuns. Muitos mesmo se abstêm, como nós, de comer certas carnes iguarias e procuram imitar a união em que nós vivemos, a comunicação que fazemos de nossos bens, nossa indústria nas artes e nossa constância no sofrimento, para observar nossas leis. O que é, porém, muito mais admirável ainda é que, assim como Deus governa o mundo com sua sabedoria e com seu poder, nossa lei é de por si, mesmo nos espíritos e nos corações, sem que seja necessário, para fazê-la observar, que se obrigue a quem quer que seja, e aqueles que refletirem no que se passa em seu país e em suas casas não terão dificuldade em prestar fé ao que estou dizendo. Poderemos então não admirar assaz a malícia dos que querem que abandonemos leis tão santas, para tomarmos outras más. Se eles não o querem, que deixem então de nos atacar com calúnias. Protesto sinceramente que não me empenhei por ódio algum a defender esta causa. Meu único fim é sustentar a honra de nosso legislador e do que ele nos alegou, por ordem de Deus. Quando não compreendêssemos por nós mesmos a santidade dessas leis, o grande número dos que as observam e que as admiram nos deveria causar respeito para com elas. Já falei muito difusamente delas, bem como também da antiguidade de nossa nação e da forma de nossa república na minha História dos Judeus. Foi somente por necessidade que voltei a fazê-lo agora aqui, sem intenção de censurar os outros, nem de nos louvar, mas somente para mostrar a malícia dos que nos atacam e nos atribuem tantas coisas contrárias à verdade. Capítulo 10. Conclusão destas palavras que confirmam ainda o que já foi dito em favor de Moisés, e da estima em que se deve ter a lei dos judeus. Penso ter cumprido plenamente o que tinha prometido, pois contra o que dizem esses caluniadores eu mostrei que nossa nação é muito antiga e que vários dos mais antigos historiadores fazem menção de nós em seus anais. Os egípcios querem fazer crer que nossos antepassados eram originários de seu país e eu mostrei que eles para lá tinham ido procedentes de outro lugar. Dizem que eles tinham sido expulsos por causa de doenças corporais e eu mostrei que eles o fizeram, com coragem e decisão, para regressar ao seu país. Eles se esforçaram maliciosamente por fazer mal e eu mostrei outrossim que o mesmo Deus quis prestar testemunho de sua virtude e que ela foi louvada em todos os séculos. Quanto às nossas leis, seria inútil estender-me mais a esse respeito, pois basta considerá-las para se ver logo que elas inspiram uma verdadeira piedade para com Deus e uma grande caridade para com os homens, convidam os que a professam a tornar comum seus bens, são amigas da justiça e inimigas da injustiça, rejeitam o luxo e a ociosidade, recomendam a frugalidade e o trabalho, não incitam a guerra com o fito de enriquecer, nem de se aumentar o território, mas, por uma verdadeira generosidade, e não nos ensinam a pagar o mal com o mal, nem a usar de dissimulação, mas querem que nossas ações sejam sempre conformes às nossas palavras. Assim, eu digo com sinceridade que nenhum outro poderia dar tão bons conselhos e preceitos como nós. Que pode haver de mais louvável que uma piedade constante, de mais justo do que obedecer às leis e de mais vantajoso que viver numa perfeita união, sem que a adversidade nos torne insolentes? Que não termos na guerra medo da morte, ocuparmos-nos na paz da agricultura e das artes em qualquer tempo e em qualquer lugar, estarmos sempre fortemente persuadidos de que Deus vê nossas ações, e que nada acontece no mundo, que por sua ordem e por sua determinação. Se outros povos escreveram ou observaram estas coisas antes de nós, considerá-los-emos como nossos mestres e reconheceremos que muito lhes devemos. Mas se eles ao contrário as receberem de nós eu demonstrei,
como penso, que nenhum outro as pratica tão exatamente, que os ápios, os molons e todos os outros, que sentem prazer em inventar contra nós tantas imposturas e calúnias, deixem de nos atacar. Quanto a vós, virtuoso Epafrodita, que tendes tanto amor pela verdade, é para vós e para aqueles que desejam como vós ser instruídos no que se refere à nossa nação que eu realizei este trabalho.